Posso ver o amanhã.
Amém. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te pedimos a clareza do Teu Espírito, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, o Teu Espírito sendo derramado nessa igreja, Senhor, para que possamos aprender as mensagens, as lições, o que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Mas nós também queremos entregar, Pai, aquilo que nós temos contigo, Senhor, nossa devoção diária, as nossas orações, as nossas leituras, Senhor, aprofundamento na palavra, Senhor. Não só isso, mas também o nosso tempo, o nosso fôlego, o nosso vigor, Senhor. Tudo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. E se não for pelo Senhor, pela Tua vontade, se tudo que fizermos não for para a honra e glória da Tua grandeza, Pai, é vão, passará. Se o Senhor não tivesse nos amado, não tivesse nos resgatado, tudo que tivéssemos feito, Senhor, todo o que o ser humano criou não teria valor em si, Senhor. Mas tudo é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma direção e o Senhor comanda todo o universo, Pai. E o Senhor é o comandante, Senhor, das nossas vidas, a partir do momento em que entregamos nossas vidas a Ti, Pai. Toma conta e nos ajude, Senhor. Nos livre do mal e não nos deixe cair, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todas as alturas
Hoje eu me deparei com um salmo, abri a Bíblia, fiquei folheando lá nos salmos e eu encontrei um que me chamou a atenção. Poderia ser um esboço para um sermão, para uma mensagem, mas nós temos estudado as epístolas gerais lá no finalzinho da Bíblia, né? Aquelas epístolas que não são as paulinas. E Pedro fala para termos noção, para nós termos meios e formas de saber e de explicar para qualquer um que nos pergunte qual que é o motivo da nossa fé. Por que você vai na igreja? Por que você adora o Deus que você adora? Por que você louva a Deus do jeito que você louva? Por quê? E nós temos que estar aptos, nós precisamos estar preparados para responder essas perguntas, para responder esses questionamentos. E hoje, folheando os salmos, eu me deparei com o Salmo 47, que o tema básico dele é o triunfo do reino de Deus, mas no versículo 7, ele dá um motivo: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Eu estava lendo no celular, e lá tinha uma versão um pouco diferente, falava de louvar ao Senhor com ritmos bonitos, com ritmos harmoniosos, mas o termo é esse: inteligência, saber qual o motivo, inteligência, intelecto, racionalidade, que nos lembra de Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos, é esse, né? Vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Inteligência, racional, saber. A fé, ao contrário do que popularmente é dito, que a fé é você acreditar em algo que você não vê. A fé é algo etéreo, esotérico, é algo que não tem substância. Mas a Bíblia não nos ensina a ter uma fé dessa forma. De fato, nós não vimos, ninguém aqui tem idade o suficiente para ter visto Cristo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Mas há um motivo lógico do porquê que a nossa fé é firmada num Deus encarnado, que morreu e que ressuscitou. O testemunho de homens e mulheres que não deu uma loucura na cabeça desses homens e dessas mulheres, que falaram assim: eu vou inventar uma história, colocar a minha cabeça a prêmio para que acreditem na minha historinha. Não, isso é documentado, isso é relatado por fontes bíblicas, extrabíblicas. Para os irmãos terem uma ideia, personagens da história que nós temos absoluta certeza que existiram: Pitágoras, Tales de Mileto, Homero, até mesmo Sócrates, que nunca escreveu nada. Sócrates nunca escreveu nada. Era escrito acerca de Sócrates por seus discípulos. Nós temos, o mundo, a ciência tem certeza de que estes homens existiram com pouca evidência, pouca quantidade de evidência histórica. Às vezes 8 relatos na história toda, às vezes 10, 20 relatos, 50 relatos, 100 relatos. Mas Cristo Jesus, a sua prova
São dezenas de milhares de citações, de provas, de documentos, de testemunhos. É muito material, é muita coisa que nós temos para poder crer vividamente, não numa fé esotérica, numa fé baseada em nada, mas uma fé baseada em estudo, em racionalidade. Já virou um jargão popular no meio dos cristãos, mas é verdade isso. É preciso ter muito mais fé para não acreditar em Deus, para não acreditar em Jesus, do que para acreditar que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, morreu, pagou o preço pelos seus pecados, te substituiu na cruz do Calvário. Isso é rememorado todas as vezes que nós participamos da ceia. Isso é descrito com fonte segura. Os manuscritos que nós temos originais, o original não existe, mas os manuscritos que nós temos, traduções de traduções, quando uma comparada com a outra, o erro é mínimo. São erros em formatos de letras, é um espacinho, é um pontinho a mais, um pontinho a menos. São coisas insignificantes. O texto é verdadeiro, o texto foi passado, o texto que foi dirigido para a igreja de Romanos, foi dirigido para a igreja de Romanos, foi copiado e chegou a nós. E é um texto verídico, e é um texto que tem verdade nele. Saibam, irmãos, qual o motivo da vossa fé? Qual a razão? Qual o raciocínio? Qual a linha que você tem? Qual a razão da vossa esperança? Nós não estamos aqui reunidos num clube para tomar um pouquinho de suco, um pãozinho, que, como dizem no interior, não dá nem para a cova do dente. Nós estamos aqui para adorar, para servir, para nos dobrar, nos prostrar de joelhos diante do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que tanto nos amou, que fez o sacrifício supremo, entregando o seu Filho em favor de um pecador como eu. Glórias a Deus por isso. Amém. Declaramos que és rei.
Eu ouvi uma pregação falando sobre o afastamento do homem, de Adão, né? O afastamento de Adão em relação a Deus. E a estratégia de Satanás foi confrontar a Deus, negar algo claro que Deus tinha dito: no dia em que comer deste fruto, certamente morrerás. E o diabo e a serpente falou: certamente não morrerás. O homem, ele teve dúvida, ele pensou, mas pela sua própria vontade, pela sua própria concupiscência, ele escolheu comer do fruto e se separar de Deus, ver no que daria. Certamente, quando Adão caiu em si, ele viu a bobagem que ele fez, e também sua esposa. Deve ser um sentimento horrível, que não deve ser o sentimento de remorso. Não, o sentimento de remorso todos têm, mas o sentimento de arrependimento, de frustração consigo mesmo. Mas mesmo com esse pecado terrível, o Senhor veio, buscou Adão, como fazia sempre, e Adão fugiu, porque tinha medo, porque estava nu, e teve medo. Foi isso que ele falou a Deus. Hoje, nos dias de hoje, Satanás continua nos tentando, nos colocando, tentando nos puxar para longe da presença do Senhor, mas a estratégia hoje, enquanto nós somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, ele tenta convencer todos nós, cada um de nós, que nós não somos dignos do perdão do Senhor. Isso é a pior coisa que existe. Você se sentir indigno da graça do Senhor, sendo que Ele creditou a sua justiça. O dia que você reconhece que você é pecador e que você precisa da graça do Senhor, do favor imerecido, e você é convencido pelo Espírito Santo, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Isso é promessa. Nada pode te separar do amor de Deus. Essa música fala um pouco sobre isso. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já
Amém. Convido o pastor Ismael, que trará a mensagem dessa noite. Amém. Boa noite a todos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 51. Salmo número 51, no versículo 6. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Salmo 51, 6. Diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Vamos ler novamente. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Amém? Irmãos, podem se assentar. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, pedimos agora que o Senhor nos dirija, que possamos ouvir a Tua voz, compreender a Tua palavra e aplicar, Senhor, a Tua palavra em cada coração. É o Teu Espírito que faz isso e nós estamos totalmente dependentes de Ti neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eis que amas a verdade no íntimo, né? O grande desafio de ser de Deus, de ser de Jesus, de ser povo de Deus, é que a verdade de Deus esteja no íntimo, no mais interior do nosso ser, lá naquele espaço que só o Senhor pode enxergar e perceber dentro de nós, dentro das nossas consciências, dentro do nosso espírito. Para isso que Jesus veio. Jesus, ele veio para resolver a questão do pecado. E a questão do pecado, ela está profundamente arraigada no interior do ser humano, num lugar, num espaço que o homem não tem a capacidade de mexer, de mover, de modificar. A religião não consegue modificar. Os aconselhamentos, as meditações, os retiros não conseguem mexer naquele espaço, porque somente o Espírito Santo de Deus pode chegar naquele lugar, no íntimo do nosso ser, e promover cura, promover libertação, promover perdão, mudança interior a mais profunda, né? Esse Salmo 51, ele trata dessa questão da interioridade sendo trabalhada. Semana passada nós falamos que Deus teve que trabalhar o coração de José, né? Teve que arrancar aquela capa multicolorida, exterior, teve que tirá-lo de dentro do poço, ele teve que aprender a viver no Egito. Depois falamos, né, de Jacó, que não conseguia perdoar os filhos pelo que aconteceu com José, e daí segurou Benjamim. Essa semana estavam me questionando, dizendo assim, mas se nós fôssemos Jacó, ele não está totalmente errado, porque José saiu com os irmãos e nunca mais voltou, agora ele vai mandar o Benjamim junto com os irmãos, né? E o medo de que este também nunca volte, né? Aquela dificuldade de conceder o perdão, de recuperar a confiança, né? De colocar, de deixar o outro viver, de colocar nas mãos de Deus. Deus teve que trabalhar a interioridade de Jacó e também teve que trabalhar o interior daqueles irmãos que haviam vendido a José, né? Porque durante todo aquele período eles guardavam aquilo no coração e aquilo trazia muito sofrimento e dor, até que num dado momento aquilo teve que ser tratado. Quando do encontro com o irmão lá no Egito, sem reconhecê-lo, mas eles se lembraram do que eles fizeram e de como aquilo era errado, e Deus teve que entrar lá dentro, né? E as circunstâncias foram movidas para que essas questões interiores desses personagens fossem assim tratadas. Agora, no Salmo 51, nós vemos isso acontecendo na vida do rei Davi. Esse Salmo 51 é um salmo de arrependimento. Davi tinha cometido pecado,
ele, na época em que os reis saíam para guerrear, ele ficou em casa, né? E olhando, ele viu uma mulher muito linda, que se banhava, cobiçou, desejou, mandou vir para o palácio, adulterou. Quando esta mulher disse para ele que estava grávida, e o marido dela estava na batalha, ele pensou, e agora, o que vamos fazer? Chamou o homem lá, né, o Urias, e disse, Urias, vai deitar com a sua esposa, né, porque ele queria que os dois estivessem juntos, e assim aquele filho seria tido como se fosse do Urias. Só que Urias era tão fiel a Davi, né, ao rei, que disse, jamais eu teria deleite com a minha esposa enquanto os meus soldados estão na batalha. Dormiu nas portas do rei, tá? E não foi para casa. E Davi disse, e agora o que eu faço? E não tendo o que fazer, e o escândalo viria, né? Ele pega e manda Urias para a frente de batalha, manda uma carta ainda nas mãos de Urias, para que entregasse ao seu superior, e aquele lá olhou e disse, coloque este homem lá na frente da batalha, lá onde ele iria morrer. E assim Davi matou a Urias através dessa ação. Então Davi tinha cometido adultério e cometido um crime, um assassinato, um homicídio, e ele era então culpado. E ele já não vivia na verdade, ele já não vivia com a verdade lá no íntimo, lá no interior do seu ser. E como que Deus fez para que fosse restaurada a verdade no íntimo? Porque Deus ama a verdade no íntimo. E nós vamos ver alguma coisa que acontece para que isso possa suceder também na vida da gente. Uma das coisas que nós aprendemos com a história do rei Davi é que o reconhecimento do pecado é uma coisa muito mais complicada do que se imagina, né? Porque Davi, depois que ele fez tudo isso, ele pensou, estou tranquilo, agora vou viver em paz a minha vida, né? Agora os obstáculos já caíram, Urias já está morto, eu tenho o direito agora de tomar Batseba por minha esposa, levá-la para minha casa, para o meu palácio, e a vida segue, que alegria. Às vezes a nossa condição em relação ao pecado, ela é bem assim. Nós estamos vivendo com o pecado, caminhando com o pecado, existindo na companhia do pecado, e o nosso coração está lá insensível. É interessante o que teve que acontecer com o rei Davi. Vamos abrir lá em 2 Samuel, no capítulo 12, aonde Deus ele teve que trabalhar essa situação. Porque diz no capítulo 12 de 2 Samuel, pode abrir a sua Bíblia, depois nós voltaremos lá para o Salmo 51, diz assim, todos encontraram? 2 Samuel, capítulo 12, diz assim, e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse, Natã ele tem que contar uma parábola, vocês acreditam? Para que Davi pudesse ser tocado. E o Natã, o profeta, ele conta uma história. Ele diz assim, rei, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico,
deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera com ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera com ele. Então olha a história que o Natan teve que contar. Davi já tinha pecado, já estava naquela situação, mas estava tranquilo. E daí o rei diz assim, olha, tinha um homem rico, tinha só uma cordeira, e daí, quer dizer, um homem pobre tinha só uma cordeira, daí o homem rico pegou a única cordeira. Ele tinha um monte, mas ele pegou daquela para fazer para um viajante. E olha o que aconteceu no versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan, vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então, uma das coisas relacionadas ao pecado, quando o pecado está no íntimo do nosso ser, e a nossa consciência está cauterizada, é que nós temos uma facilidade muito grande para nos indignarmos como Davi, mas nós nos indignamos com o pecado dos outros, né? Davi, ele disse, como que pode? Isso é errado, não pode ser assim. E Davi dá inclusive a sentença para aquele homem que havia tomado a única cordeira daquele pobre. O que Davi diz? Olha, ele vai ter que pagar quadruplicado, é digno de morte, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós somos muito tranquilos, muitas vezes, com os nossos pecados, mas somos muito duros com o pecado dos outros, né? Só que Deus quer que a verdade esteja no íntimo. Deus quer trabalhar primeiro o nosso pecado, o nosso interior, a nossa condição. Quando Natan conta essa história para Davi, Davi diz, esse homem deve morrer, deve pagar quadruplicado. O profeta olha para o rei, no versículo 7, então disse Natan a Davi, tu és este homem. Que dureza, né? Para que a verdade esteja no íntimo, nós temos que ter aquele momento em que cai a ficha, em que a gente percebe o nosso pecado, a nossa condição. Voltando lá para o Salmo 51, vamos ver o que acontece com o Davi. Salmo 51. Davi, quando reconhece o seu pecado, olha o que ele diz, no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele usa 3 expressões para retratar a sua condição de pecador diante daquelas coisas que ele fez. Ele diz primeiro, ele usa a expressão transgressão, apaga as minhas transgressões. Depois, lava-me completamente da minha iniquidade. E depois ele diz assim, e o meu pecado está sempre diante de ti. Eu conheço as minhas transgressões. Isto é, quando nós reconhecemos os nossos pecados vão para o superlativo. E o pecado dos outros fica no diminutivo, vamos dizer assim, né? Isso é, nós temos mais consciência da nossa condição. Davi usou 3 palavras para expressar o seu próprio pecado. Os irmãos sabem que 3 no hebraico é muito importante, que indica, né, intensidade. E ele repete num paralelismo
que ele era um indivíduo pecador. Ele passa a ter consciência, e uma consciência tão tremenda, porque ele diz no versículo 4, e a gente precisa ter essa consciência: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Isso é, ele reconheceu que aquele pecado contra Batseba, que aquele pecado contra Urias, que aquele pecado contra o povo, que aquele pecado nada mais é do que um pecado contra Deus. O reconhecimento que os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. E para que a verdade de Deus esteja no íntimo do nosso ser, a primeira coisa que Deus trabalha é o nosso interior, para que nós possamos chegar ao ponto de reconhecer que somos pecadores. Se bem que é muito fácil dizer que é pecador. Muito fácil, todos nós falamos de vez em quando, mas nós somos pecadores, né? Mas é muito difícil nomear os pecados, dizer o nome dos pecados que nós cometemos. É muito difícil chegar e dizer: olha, eu sou maledicente, ou dizer eu sou mentiroso, ou dizer eu sou invejoso, ou dizer eu sou adúltero, ou dizer eu sou impuro. Nomear o pecado. Diante do Senhor, Davi teve que reconhecer a sua condição de pecador, para que a verdade fosse restaurada no íntimo, na profundidade do seu ser, e aquele pecado então fosse perdoado, né? Se a gente continuar ali, Davi diz assim no versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele reconhece que a sua condição era de pecador desde o momento da sua concepção, porque faz parte de uma humanidade que é pecadora, e o pecado faz parte da vida do homem, mas o pecado precisa ser reconhecido e confessado pelo nome, tá? Para que a verdade seja restabelecida no íntimo, e ele diz no versículo 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Isto é, para que a verdade seja estabelecida no íntimo, e para que a gente chegue a uma condição de reconhecer que somos pecadores, é necessário uma segunda coisa. Lembra que eu falei que Deus quer trabalhar o mais profundo, o interior, o íntimo do ser? Isso significa que Deus, Ele vai cavar até o íntimo do nosso ser, para que a gente possa ter a sensibilidade e chegar a uma condição de arrependimento. É interessante que Davi, ele fala assim: há um coração quebrantado e contrito. E para nós chegarmos a um estado de quebrantamento, muitas vezes nós precisamos ser literalmente moídos, quebrados. Deus tem que colocar o dedo na ferida e fazer doer, para que a sensibilidade aflore. Tanto que Davi, ele diz assim, olha no versículo 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me,
e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Às vezes o Senhor, por amor, quebra os nossos ossos, mói a nossa alma, promove uma dor profunda no nosso ser, para que aflore a sensibilidade, né? Tem muita gente que se pergunta por que será que existe o sofrimento, né? Aconteceu um fato interessante esses dias, eu e a Rebeca, só para ilustrar, né? E daí eu vou fazer algumas conjecturas, né? À noite a Mel, uma cachorrinha que a gente tem, estava lá chorando e com ânsia e vomitando, e estava uma situação, ninguém conseguia dormir, e era uma choradeira, e a gente foi lá para cuidar da Mel, né? E não tinha o que fazer, e ela gemia, e a Rebeca chorando já, olhando aquela situação. Daí a Rebeca olhou para mim e falou: pai, você ora pela Mel? Daí eu falei: claro, do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? O mundo e aqueles que nele habitam, o cachorro também pertence ao Senhor, né? Vamos orar. Daí fechamos os olhos e eu orei: Senhor, se for o momento dela partir, que ela parta nesse momento, né? Que ela deixe de viver. Mas sabemos que o Senhor tem todo o poder e pode restaurá-la, né? E ela ficar bem. E daí, em nome de Jesus, amém. Daqui a pouco, ela se levantou. Sabe quando a gente joga água no cachorro, ele chacoalha assim para tirar a água do corpo? Ela fez isso, né? Deu aquela chacoalhada, levantou e saiu para andar assim pela área de garagem lá. A Rebeca olhou para mim e falou: o que é isso? A gente olha meio sem crer, né? Mas só que isso daí foi uma experiência para mim interessante. Por quê? Eu fiquei pensando assim: por que é mais fácil orar para curar um cachorro, né, do que um ser humano? E a gente fica pensando, né? O ser humano, às vezes, a gente fica anos e pede, né? O cachorrinho se levantou e saiu. E daí me veio na cabeça, sabe o quê? O cachorrinho não tem verdade que precisa ser estabelecida no interior, né? Porque ele é um ser, né, que não tem questões de pecado lá no interior, não tem questões psicológicas e emocionais para serem tratadas. Então o senhor olha e diz: está curado, pronto. Tá? Agora, tem muita gente, seres humanos, que querem cura, só que aí estão com um caminhão de complexos, de iras, de invejas, de contendas, de falta de perdão, de falta de integridade, de buscar a Deus só porque quer alguma vantagem. Se chover, não tem igreja. Tiver uma dorzinha de barriga, também não tem igreja. Tiver algum obstáculo, furou o pneu, não troca o pneu. Tiver um pouquinho atrasado, já não vou porque eu estou um pouquinho atrasado. Tiver muito adiantado, não vou porque estou muito adiantado, vou ter que ficar muito tempo. E tem tantas questões lá na profundidade do ser que precisam ser tratadas, e muitas vezes Deus trata através da dor. O rei Davi, ele teve que ser tratado profundamente através das dores. Batseba teve um filho com Davi. Deus olhou: o seu filho vai morrer. E a palavra diz que o próprio Senhor, vamos ver lá em 2 Samuel, no versículo 12, 14, 2 Samuel 12, 14, diz assim:
Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E diz a palavra de Deus que Davi, olha no versículo 16, buscou a Deus pela vida da criança, jejuou e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra, não comeu pão, né? Estava angustiado. Versículo 18, e sucedeu que ao 7º dia a criança morreu, e temiam até os seus servos de lhe contar. Os ossos que tu quebrastes. Sabe que quando a gente pega e é mais maleável nas mãos de Deus, quando a gente é mais sensível ao toque de Deus, quando a gente se submete mais de primeira aos toques do Senhor, quando o nosso coração não fica tão endurecido e colocando obstáculos e dificuldades para que as transformações que Deus tem para a nossa vida se operem, nós podemos nos livrar de muitas situações. O rei Davi, quando Natã contou a parábola para ele, o rei Davi: este homem deve morrer, certo? E deve pagar quadruplicado. O que aconteceu com Davi a partir disso? Deus falou assim: você não vai morrer, tá? Deus falou para ele. 2 Samuel, no capítulo 12. Deus falou: você não vai morrer. Porém, nunca se apartará da sua casa e da sua família a guerra. E logo em seguida, quem que tinha dado a sentença? Era Deus ou o próprio Davi? Por quê? Porque Davi, ele dizia, diante daquela parábola, quem fez isso deve pagar 4 vezes e morrer. Deus falou: você não vai morrer, mas você vai... aquilo que é sentença que você fez, vai acontecer na sua vida. E logo em seguida, o que aconteceu com os filhos dele? Essa criança morreu. Por mais que ele clamasse, pedisse, chorasse, jejuasse. Depois, Tamar, o que aconteceu? Foi violentada. Depois, o filho dele que violentou Tamar, Amnon, foi morto. Foi morto por quem? Pelo irmão Absalão. E depois aconteceu o quê? Absalão fez uma rebelião, perseguiu o pai e acabou sendo morto. E tem uma palavra, quando chegou o soldado para dizer, todo feliz: Absalão morreu, seu inimigo morreu. Davi, angustiado, ele diz: Absalão, meu filho Absalão. Absalão, ele repete: meu filho. Absalão, meu filho. Quisera eu morrer em seu lugar. Absalão, meu filho. A dor, né? São dores, irmãos, muitas vezes evitáveis, quando há no nosso coração a continuidade de sermos maleáveis aos toques de Deus.
Quando Deus nos chama, a gente responde imediatamente. Quando Deus nos toca e fala, a gente diz, sim, Senhor, estou aqui. Mas a nossa natureza não é ser maleável. O livro de Malaquias, ele fala muito sobre isso, né? Sobre como nós somos. Porque no livro de Malaquias, Deus fala assim, eu vos amei. E o povo responde o quê? Em que nos amaste? Retrucando, né? O pagão retruca, tá? Você pode vir com a palavra de Deus. Às vezes na igreja a gente tem umas ovelhas retrucantes também, né? Então, a gente fala, olha, a palavra diz assim. E daí a ovelha diz, não, mas eu penso assim. E quem é você para achar que você sabe a palavra? Porque quem sabe sou eu. No livro de Malaquias, eu vou até ler alguns textos aqui de Malaquias, é bem interessante, porque Malaquias 1:2 diz assim, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que me amaste? Daí vamos lá no versículo 6, né? No final, ou melhor, o 6 inteiro. O filho honrará o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E dizeis, em que desprezamos o teu nome? Então Deus está falando, olha, eu amei vocês, mas em que o Senhor nos amou? Vocês me desprezaram, mas no que nós te desprezamos? E se a gente continuar, no versículo 12 diz assim, mas vós profanais, quando dizei, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, sua comida é desprezível, e dizeis, eis aqui que cancela. Isto é, há um retrucamento o tempo todo. No final do livro de Malaquias, diz assim, roubará o homem a Deus, mas vós me roubais, mas vós dizeis, em que te roubamos? E o profeta diz, nos dízimos e nas ofertas, né? Ou, no versículo 7 diz assim, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? É da natureza do homem que está afastado de Deus viver numa eterna retrucação em relação a Deus e a sua palavra. Mas o rei Davi, ele nos ensina que quanto mais cedo nós nos prostrarmos diante do Senhor, melhor para nós. Vamos lá para o Salmo 51, quando Davi, ele fala no versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Deus tinha quebrado ele, tá? Não literalmente os ossos, mas ele estava moído. E por isso que o coração dele estava quebrantado e contrito, né? Daí ele diz, esconde a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Isto é, ele está agora desesperado para que ele possa voltar a ter intimidade e comunhão com Deus, a alegria da salvação, a percepção da presença do Espírito Santo dentro dele. E ele se torna então uma pessoa sensível. Depois, no versículo 17, ele diz assim, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Sabe, quando a gente consegue andar com o espírito quebrantado. Nós vimos aqui agora há pouco Israel falando das coisas de Deus e ele estava embargado, né? Quando o Mateus pregou, ele que está acostumado a dar aula lá para os seus
né? Fazer os seus cursos, né? Para ele falar em público é tranquilo. E aqui ele começa a ler o texto, e com o coração quebrantado e contrito, ele fica também com a voz embargada, né? E daí está difícil falar. Algumas vezes também eu estou pregando, e daí eu tenho que tomar uma aguinha, dar uma respirada, porque é importante nós termos na vida sensibilidade espiritual, aquilo que ao contato com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com o toque do Senhor, com a presença do Senhor no ambiente, a sensibilidade para perceber aquilo que Deus quer e imediatamente nos submetermos e aceitarmos, vivermos com o coração quebrantado, coração tenro, né? O apóstolo Paulo, ele faz uma advertência, diz que muitos estão com a consciência cauterizada. A ideia do cautério é bem interessante. O cautério é um instrumento cirúrgico que é usado para nas cirurgias, né, para cauterizar aquele lugar, e daí cria uma camada ali, e essa camada fica insensível, porque o cautério, ele promove algo que vai trazer insensibilidade. E a consciência cauterizada é aquela que é incapaz de perceber o sopro, o toque do Espírito Santo na palavra, nas canções, na presença. Então, como é importante nós ativarmos o nosso ser para estarmos naquele estado tenro, aonde basta um sussurrar do Senhor e a gente está disposto a obedecer, a cumprir a vontade, os propósitos do Senhor. Amém? Não há motivo para pranto, Cristo já ressuscitou, fez-se nova esperança, sobre a morte triunfou. Pois se cremos que Jesus morreu e que também ressuscitou, assim Deus trará ressurretos os que dormem no Senhor. Não há motivo para pranto, Cristo já ressuscitou, fez-se nova esperança, sobre a morte triunfou. Pois se cremos que Jesus morreu e que também ressuscitou, assim Deus fará com que os vivos o encontrem lá nos céus. Não há motivo para pranto, Cristo já ressuscitou. Consolados, Cristo já ressuscitou,
Cristo já ressuscitou. Amém. Sendo mais um cântico. Tempo para mais um? Dando oportunidade para os irmãos que vieram preparados para a entrega de dízimos e ofertas. Vou chamar o grupo de louvor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, andando com combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos encerrar o culto desta noite orando também ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque podemos estar aqui diante da Tua presença e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a proteção do Senhor nessa semana que inicia-se, ó Deus, protegendo-nos, guardando-nos de todos os males e perigos, ó Deus, nos dando saúde, nos dando, ó Deus, os cuidados do Senhor, seja na estrada, seja em relação à própria violência urbana, ó Deus, que a Tua mão forte esteja cuidando de cada vida, de cada família da Tua igreja. Nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe a todos.
Amém.